Boa noite, conseguem me ouvir bem? Que bom. Bom, hoje nós vamos dar prosseguimento a um estudo de um livro do Chico Xavier, o livro Caminho, Verdade e Vida. É uma série de palestras que nós fazemos aqui na nossa casa, né? A Ana Flávia, o Dimitri, a Arlinda e eu, e o Orlando também. Nós fazemos estudo desse livro. Também tem o livro Jesus no Lar. A Arlinda também faz um estudo sobre a psicologia, que são bem bacanas. A gente edita esses vídeos, coloca no YouTube, então caso vocês queiram rever uma palestra, acompanhar essa série de palestra, ou até mesmo não conseguiram participar da nossa prece de quinta-feira, todas elas ficam gravadas no YouTube. As preces de quinta-feira, se não me engano, elas ficam disponíveis de vez em quando no mesmo dia, logo pouco depois da palestra, ou no máximo no dia seguinte. Então caso vocês perderam, queiram fazer a prece depois, elas vão estar no nosso YouTube. No final da palestra eu vou colocar até o QR Code aqui pra gente. Bom, nesse estudo de hoje, aqui eu trouxe uma pequena agenda sobre alguns temas que nós vamos falar nesse capítulo 38. No caso, são o fato, da a verdadeira pregação, as máscaras que nós usamos, individuação e o ser integral. O versículo que Emmanuel traz aqui para a gente, que inspira a nossa reflexão aqui hoje, é o seguinte: ele disse: vamos às aldeias vizinhas, para que ali eu também pregue, porque para isso vim. É o Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 38. A verdadeira pregação. O Emmanuel já começa esse texto já trazendo qual que é o verdadeiro conceito de pregação que ele quis dizer com as palavras de Jesus. Geralmente, quando a gente usa o termo pregação, a gente pensa mais no discurso, no ato de falar, de ensinar, de instruir sobre as questões espirituais, questões religiosas. A pregação geralmente é muito utilizada nesse termo e geralmente a primeira coisa que vem na nossa mente é isso: é alguém que se dispõe a falar, se dispõe a ensinar. Só que Emmanuel traz para a gente que pregação vai muito além das palavras, vai no ato sacrificial de todo dia. No quesito de sacrificar pelo próximo, de nos usar como um martírio, não. Na nossa doação, sacrifício nesse sentido, na nossa doação pelo próximo, nos nossos atos. Pregação, segundo Emmanuel, que Jesus realmente quis trazer, foi todo o ato de ensinar, de exemplificar, de mostrar na prática para os seus apóstolos e também para aqueles que querem aprender com ele. Então a pregação não se tratava só do discurso de Jesus, mas sim nas suas ações, na solidariedade que ele tinha com as pessoas, nas vezes que ele foi e ajudou as pessoas, trouxe uma instrução bem particular que os apóstolos até tomaram como anotações, pois muitos desses casos são muito bem aplicados para nós. E a vida de Jesus foi esse ato de pregação, essa constante instrução. Jesus foi de fato um exemplo de modelo e guia. Geralmente, quando nós falamos que Jesus é o modelo e guia da humanidade, nós tendemos a pensar: o que faz Jesus ser o nosso modelo e guia? O que faz a vida de Jesus ser uma constante pregação, um constante ensino, que transcende as palavras para as ações? Vamos guardar isso bem em mente, porque eu vou explicar o motivo da gente ter Jesus como modelo e guia. Isso tem muito a ver com a integralidade e também com as nossas ações e as nossas palavras. Os próprios apóstolos são um exemplo da eficácia dessa tratativa do amor que Jesus vem trazer. Essa terapêutica que Jesus traz de amor à vida, de amor a todos os seres vivos, do amor que perdoa incondicionalmente, do amor que aproveita cada oportunidade da vida, seja ela amarga ou seja ela doce. Essa terapêutica que nos faz nos libertar dos nossos conflitos, que nos ajuda a ter paz através do ato de amar, do ato de perdoar, de superar, de persistir, de confiar ou ter fé. Os apóstolos são um exemplo por causa que eles aplicaram os ensinamentos de Jesus. E eles mesmos mostraram eficácia, passaram por transformações íntimas intensas e se transformaram em verdadeiros exemplos da aplicação do Evangelho em nossas vidas. Através das suas transformações, nós vemos a eficácia das lições de Jesus. São verdadeiras cartas vivas, verdadeiros testemunhos e provas da sua eficácia. Não só os apóstolos, os 12 apóstolos próximos,
mas em todos os exemplos de pessoas que seguiram o cristianismo e conseguiram ressignificar a própria vida. Vamos falar de uma das coisas que Emmanuel traz no texto aqui para a gente, a questão das máscaras que nós colocamos. Porque justamente no ato de pregar, no ato nosso de querer ensinar, de instruir, muitas das vezes tem bastante falsidade. Na questão de não condiz muito bem o que nós falamos e o que nós fazemos. Então essa discrepância entre o nosso falar e o nosso fazer é uma máscara. Às vezes nós queremos parecer alguma coisa para as pessoas, nos comportamos de uma forma muito distinta em um ambiente doméstico, no ambiente de trabalho, outro com os amigos. São quase como se fossem personalidades diferentes. Às vezes falamos por falar só para agradar, só para ser aceitos, ou por insegurança, seja lá qual foi o motivo. Cada um de nós sabe ou não sabe, pois muitas das vezes nós fazemos de forma involuntária, colocamos uma máscara. Essa falsidade, essa discrepância no nosso falar e fazer. Quando nós tentamos instruir, argumentar, esclarecer, muitas das vezes essas atitudes e virtudes mais elevadas que queremos ensinar para os outros, poucas vezes são aplicadas a nós mesmos. Não tem nada de errado nós exaltarmos características, posturas nobres. Mas será que é certo nós exigirmos um comportamento alheio àquilo que nós não somos capazes de fazer? E por isso nós colocamos essa máscara, essa falsidade moral que nós não temos. E às vezes queremos que os outros tenham. O motivo de nós usarmos máscaras é muito particular. Cada um de nós sabe o motivo, ou não sabe, porque justamente pode ser um ato involuntário, por medo de querer ser aceito, que nós fazemos isso. A questão é, por nós não sabermos isso, nós acabamos criando uma personalidade fragmentada. Ao invés de sermos uma coisa só, bem consistente, é como se a gente fosse uma coxa de retalho, que pega cada pedaço de um lugar diferente e compõe uma personalidade meio fragmentada. Como o pessoal do interior de Minas fala, uma coisa que não orna, sabe? Então, geralmente, quando nós nos perguntamos, quando perguntam para a gente aqui na Terra, quem somos nós? Nós geralmente respondemos um cargo, respondemos com, obviamente, nosso nome, Nós falamos o que nós trabalhamos, nós falamos nossa ocupação, nós falamos um cargo que nós ocupamos em uma instituição. E quando nós perguntamos para nós mesmos quem somos, será que nós sabemos responder? É uma pergunta difícil, é uma pergunta profunda, é uma pergunta que pode levar um tempo de uma vida inteira para a gente descobrir, ou várias encarnações. Na verdade, é uma coisa que leva várias encarnações, não é algo que a gente se pergunta, medita por alguns minutos e descobre. É uma coisa que a gente vai descobrindo à medida que a gente vai extraindo as camadas da nossa própria consciência, integrando ela com o nosso inconsciente. Então entra o termo individuação. É um termo muito usado na psicologia junguiana. Eu não vou me atrever a me aprofundar muito, porque eu não sou profissional na área da saúde mental. Então eu vou me limitar a dizer frases do livro da Joana de Ângeles, que foi um livro psicografado por Divaldo Franco, que traz uma série psicológica. Nesse livro em particular fala sobre a psicologia junguiana. Então vou me limitar a falar o que a Joana de Ângeles diz, por causa que ela conhece mais do que eu. Vou tentar não extrapolar nada além do que ela fala. Então Joana de Ângeles diz: para o eminente Jung, o criador do termo individuação, o significado é que a essência se realize com a individualidade do self, com uma perfeita integração de si mesmo, na sua totalidade, e que não significa a sua perfeição que constitui um ideal. Trata-se do esforço que deve ser enviado para que se alcance a perfeita consciência da realidade, sem disfarces, como realmente cada um é, sem conflito, de somente apresentar-se com características verdadeiras, características que não são verdadeiras. Então, a individuação é um processo de amadurecimento psicológico.
onde nós começamos a tomar consciência do nosso falar, do nosso fazer e do nosso pensar. Às vezes nós colocamos a máscara de forma inconsciente, como eu disse antes. E justamente por nós não sabermos, nossa personalidade fica fragmentada. A individuação está justamente nesse processo de nós percebermos esses fragmentos e começarmos a notar a nossa discrepância de comportamentos e ações e começarmos a ter mais controle sobre isso. Nesse processo onde nós lançamos luz na nossa treva superior, nossa treva interior, é como se fosse isso mesmo, nós desvendando, removendo a sombra daquilo que nós fazemos sem pensar. Isso é até uma cena de um mangá que eu gosto bastante, que trata sobre a psicologia junguiana de uma forma bem simbólica, onde os personagens lutam contra espíritos do mal, usando espadas que representam o próprio espírito deles. Esses personagens muitas das vezes entram em conflitos consigo mesmos, ou mesmo com a espada deles, que se manifesta como uma figura deles mesmos, como um reflexo. No caso, é um processo onde nós, representando esse personagem aqui, removemos a sombra dessa espada que representa nós mesmos, esse artefato precioso que permite a gente cortar a nossa ignorância, nosso preconceito, nossa dúvida, nosso medo. A espada, nesse sentido, é como se fosse nós mesmos, as camadas de nós que ainda não descobrimos, que nos dão capacidade de superar as nossas dificuldades, superar os nossos conflitos. É isso que a Joana de Ângeles traz com essa citação da psicologia junguiana. É nós conseguimos usar essa espada, não a espada usar a gente. Então, esse esforço que Joana de Ângeles diz é lançar lucidez nos nossos pensamentos e ações. É nós estarmos mais conscientes do que nós estamos fazendo, nós estamos falando, e também entender a causa daquilo que a gente faz, a motivação para fazermos aquilo que nós fazemos. Trazer essa causa nesse movimento lúcido de tentar se controlar, de se entender, é a individuação. Então isso cria um senso de identidade. Nós sabemos quem nós somos menos voláteis, somos mais resilientes, nós não somos tão manipuláveis, nós conseguimos nos controlar, nós não viramos mais marionetes dos outros, somos donos do nosso sentimento. E Jesus é o exemplo máximo disso. Na cena desse mesmo mangá, em vários outros capítulos anteriores, o autor coloca de uma forma bem poética a espada e eu, como se fossem duas coisas diferentes. O protagonista aqui, ele trata duas partes da sua personalidade como se fossem personagens distintos, onde um representa a luz da sua essência mais pura, o Deus interior, e o outro, agressivo, instintivo, voraz, que representa o seu consciente, a sua sombra, aquilo que está na sua característica do seu ego, de acordo com a Joana de Ângeles, mas também aquilo que está no seu consciente, que ele pode ou não controlar. O autor, de uma forma bem criativa, muda o título de A Espada e Eu para A Espada Sou Eu. Um capítulo muito expressivo, onde o protagonista percebe que essas duas partes da sua personalidade eram, na verdade, ele mesmo. Onde um dos personagens, uma vez, tomava a espada para agredir ele, representando seus instintos, o agredia, fazia coisas más que ele não queria. E quando ele perguntava: o que você fez com minha espada? Ele fala assim: eu sou a sua espada. E ele percebe que essas duas partes são ele. Ele alcança esse movimento de individuação, onde a sombra e a luz se encontram. O nosso Deus interior ilumina o nosso consciente e nos tornamos mais lúcidos para fazer o bem e conseguimos distinguir melhor o que é o mal. Nesse combate intenso, no dia a dia, que nós tentamos, todas as vezes, nos policiar, nos controlar, nos disciplinar, para que nós consigamos adquirir essa lucidez, essa felicidade, essa paz que tanto almejamos.
Então, a gente vê que não tem nada de errado nós exaltarmos características nobres, que às vezes nós não somos detentores ainda, desde que nós sejamos lúcidos de nossas atuais limitações, desde que sejamos lúcidos que nós não adquirimos ainda tais virtudes, que nós entendamos o outro, que também às vezes não adquiriu essas virtudes que nós tanto queremos, como uma pessoa que erra como nós mesmos. Temos essa paciência, a indulgência, como Allan Kardec traz no Livro dos Espíritos, como um fundamento da caridade, do amor. Entendermos as dificuldades do próximo, assim como nós somos lúcidos com a nossa própria dificuldade. Nós não mais usamos máscaras e exigimos os outros fazerem coisas que nós não conseguimos, mas sabemos a verdade e também estamos fazendo o melhor que nós podemos fazer, assim como o outro também está tentando fazer o melhor dele. Então, saber instruir, esclarecer, sem exigir perfeição dos outros, por sabermos as nossas imperfeições de uma forma madura, está aí o ato de ensinar, o ato de pregar, mas muito mais no falar, no fazer. Às vezes nós conseguimos instruir sem falar nada. E muitos espíritos nos observam nossos testemunhos diários. O nosso guia espiritual está sempre do nosso lado. E muitas das vezes espíritos que não são tão amigos nossos, de existências anteriores, veem o nosso testemunho, ou pelo menos a nossa força de vontade de querer mudar, e veem a luz dos ensinamentos de Jesus na nossa tentativa de fazer o nosso melhor. E muitas das vezes André Luiz relatou que nesse esforço de melhoramento interior, de autodescoberta, muitos espíritos se comovem com o nosso testemunho e também querem conhecer o Evangelho, querem conhecer a grande personalidade de Jesus e procuram a luz para resolver os seus conflitos também. Eu falei para vocês no começo da palestra que eu ia explicar por que Jesus é o nosso modelo e guia. E eu vou usar mais uma citação da Joana de Ângeles. Não foi por outra razão que Jesus enunciou: o reino dos céus está dentro de cada indivíduo, propondo a reflexão profunda e autoconquista como meios para a libertação das anteriores aquisições alienantes e dos desejos do ego presunçoso. O conceito, portanto, de individuação de totalidade abrange a conquista dos conteúdos possíveis da conscientização que desaparecem nos significados psicológicos elevados que cada qual estabelece como sua meta existencial. Veja que ela não falou meta de vida, ela falou meta de existência, porque transcende a encarnação. Jesus nos mostrou que ele não é essa personalidade remendada que a gente começou a comentar. Ele é um ser integral. O amor que ele pregava com suas palavras e o amor que ele expressava nos movimentos de solidariedade com o próximo era uma coisa só. Não eram coisas divergentes. A personalidade de Jesus era tão íntegra que até mesmo quando ele era agredido, quando ele era expulso dos lugares, era ofendido, ou pelo menos tentavam ofender ele mantinha-se firme em seus ideais, mantinha-se firme em sua paz. Nada retirava a paz dele. Até o movimento supremo do Calvário, onde ele passou pela humilhação e a dor suprema, Jesus não arredou de seu ideal de amor com todos os seres vivos, pedindo até mesmo que Deus perdoasse aqueles que o machucavam. A gente não vê uma personalidade fragmentada em Jesus, mas um ser integral. Alguém que é único, inteiro, lúcido de si mesmo. Não só um com si mesmo, mas um só com Deus também. Nesse esforço onde Jesus conseguiu se tornar um só com Ele, Ele conseguiu se tornar um só com Deus, se aprofundando na sua bondade, se aprofundando no amor e na caridade. Mas primeiro, Ele teve que perceber quem Ele era. Assim como nós estamos nessa etapa também. O que é muito poético, que Emmanuel até fala no final desse texto, ele fala:
como os próprios textos diziam, Jesus usava uma roupa sem costura. Eu não entendi quando eu li, então eu perguntei para Ana Flávia, para saber a opinião dela, e eu também procurei na internet para saber por que eles usavam o termo roupa sem costura. E quando eu comecei a entender que integralidade, de individuação, significa ser uma coisa só, a gente vê algumas relações. O que é engraçado é que o termo roupa é muito usado pelos hebreus para falar do espírito, do estado do espírito. Na hora que eles falam roupa sem manchas, é aqueles pensamentos, é um estado de espírito reto, é um estado de espírito lúcido, um estado de espírito iluminado. Quando falam roupas iluminadas, uma roupa sem costura é uma roupa que não foi fragmentada, não foi cortada. É um pedaço só de roupa, um pedaço integral, um ser integral. E é isso que Emmanuel quis dizer, que no momento supremo do Calvário, Jesus usava uma roupa sem costuras. Ou seja, seu espírito não era um fragmento, era uma coisa só. Bom, a nossa palestra, nosso referencial bibliográfico aqui, foi o capítulo 38 do livro Caminho, Verdade e Vida. Caso vocês estejam curiosos para ler o capítulo, eu recomendo muito. Às vezes vocês vão ter reflexões mais profundas, vão notar coisas que nós aqui não vimos. Recomendo que vocês leiam o livro. É claro que o Espiritismo disponibiliza esses conteúdos, né? Chico Xavier disponibilizava esses livros de graça. Mas caso vocês queiram ajudar a nossa casa e queiram ajudar o Projeto Novo Céu, o livro também, um exemplar do livro, está disponibilizado na biblioteca. Então, caso vocês queiram comprar os livros, vai ajudar bastante o nosso Projeto Novo Céu, esse projeto que visa ajudar as crianças com paralisia cerebral. E além do mais, vocês compram um livro muito legal. Caso vocês queiram ver as palestras anteriores, caso que vocês queiram ver as preces, está aqui o QR Code. Só lembrando que depois não vai poder usar o telefone, mas aí o Orlando vai dar os avisos. É isso, uma ótima reunião a todos, muito obrigado.